O que a gente vai falar nessa aula é sobre o Async Await, que é uma nova forma da gente trabalhar com programação assíncrona dentro do JavaScript. Então, o que é essa programação assíncrona? Se você já estudou JavaScript básico ou já viu o nosso curso de JavaScript gratuito, você sabe que existem as promises. As promises são formas da gente realizar ações de forma assíncrona e as promises são muito utilizadas, por exemplo, para a gente fazer requisições à API, né, a endpoints, servidores back-end e assim por diante. Então, eu posso criar promises também de forma manual dentro do meu JavaScript. Então, vamos supor, vou criar aqui uma constante, pode ser minha promise, né, que vai ser uma função que retorna uma promise. E nessa promise aqui dentro, utilizando arrow functions, eu posso pegar o resolve e o reject e daí retornar alguma coisa. E daí aqui dentro eu vou utilizar o setTimeout, também utilizando uma arrow function, para chamar o nosso resolve passando o OK depois de 2 segundos. Né? Basicamente isso aqui é a criação de uma promise comum. A gente não vai ver sobre isso porque não faz parte do ES6, mas é só uma forma da gente conseguir fazer com que alguma coisa demore para executar, né? Como se fosse uma chamada API que a gente vai ver mais para frente. E agora, a promise ela tem esse efeito aqui. Eu posso fazer minha promise.then e daí eu pego o resultado, certo? E posso dar um console log nesse resultado. Vamos testar nisso aqui. Eu vou executar ela, deixa eu abrir o console log. Ele já deu ok aqui, mas quando a gente executa, ó, 2 segundos depois, daí ele dá o ok, né? Esse é o efeito da promise. A gente consegue trabalhar com esse delay, com esse assincronismo dentro do JavaScript. E aqui dentro, a promise ela sempre tem essa sintaxe. A gente geralmente tem um ponto .then e daí a gente tem um ponto .catch para pegar os erros, né? Então a gente tem essa sintaxe aqui. A partir do ES8, a gente consegue utilizar a sintaxe do async await, que vai deixar o nosso código muito mais limpo, beleza? Então, como é que eu utilizo essa sintaxe do async await? Primeiramente, eu começo definindo uma função. Então, eu vou definir aqui function, por exemplo, executa promise, tranquilo? Sempre tem que ter uma função por volta. E daí, aqui no começo da função, eu faço o seguinte, async, e daí eu boto function executa promise. E daí aqui dentro eu posso utilizar o await para quando eu quero a mesma coisa que o ponto .then. Então vamos entender isso aqui. Antes eu tinha lá então basicamente assim, minha promise ponto .then, certo? E daí aqui eu pegava o response e fazia alguma coisa com esse response. O que eu posso fazer aqui agora é definir uma constante response, então eu estou passando essa parte do response para o começo, beleza? Igual a await, e daí aqui o nome da função que vai me retornar a promise, que eu faço ponto .then. Então é minha promise. Então eu dou um await minha promise e agora eu posso dar um console log response normalmente, tranquilo? Então executa promise. Eu devo ter o mesmo resultado que antes. Deixa eu ver aqui porque que ele deu erro. Certo. A gente precisa instalar uma biblioteca para poder trabalhar com o async await aqui dentro do nosso Babel. Porque o async await, como ele é uma função do ES8, ele ainda não está integrada automaticamente lá ao nosso Babel preset env. Então a gente vai ter que instalar um novo plugin aqui dentro, beleza? E como é que a gente faz isso? A gente vai abrir aqui o nosso terminal, tranquilo? Eu vou vir aqui numa nova tela e vou fazer o seguinte, yarn add @babel barra plugin transform async to generator, beleza? Essa é a primeira coisa que eu vou instalar e vou botar aqui um hífen D maiúsculo para ele instalar como uma dependência de desenvolvimento. Eu vou precisar, além disso, uma outra dependência chamada babel barra polyfill, que é outra dependência que vai trazer novas funcionalidades aqui para o nosso Babel, beleza? E agora eu vou precisar fazer algumas alterações. Primeira coisa, eu vou copiar esse Babel plugin async to generator e vou colocar aqui dentro do meu Babel RC. Beleza? Então já está aqui. E esse Babel Polyfill, eu vou colocar ele em outro lugar. Aqui no meu webpack config.js, aqui onde a gente tem o entry, eu vou transformar isso aqui num array. Beleza? E aqui no primeiro parâmetro, vou botar vírgula aqui, eu vou colocar o Babel barra polyfill, tranquilo? Então ele vai carregar o Babel polyfill antes de carregar o nosso main.js.
basicamente para ele conseguir repassar isso aqui. A gente não vai entrar a fundo o que faz o polyfill, mas se você tiver interesse, é só entrar no site do BabelJS, você vai ver lá certinho tudo explicando. Eu vou salvar agora, vou vir aqui no meu yarn, onde está rodando o meu Webpack Dev Server, vou cancelar e executar ele de novo. Show de bola, agora se eu vim aqui e atualizar a minha página, eu já tenho a mesma funcionalidade que eu tinha antes, agora utilizando o async await, beleza? Então, o que aconteceu aqui com o async await? A gente, ao invés de ter que ficar utilizando .den.cat toda vez, a gente pode definir aqui um async, e daí aqui dentro a gente pode trabalhar quantas vezes a gente quiser com o await. Então a gente não precisa ter aquele código utilizando callback, utilizando cascata, a gente pode ter simplesmente vários awaits um embaixo do outro. E daí a segunda linha só vai executar a partir do momento que a primeira executar. Então toda vez que a gente tiver o await na frente de uma função que retorna uma promise, a próxima linha só vai executar depois que isso aqui terminar. Então vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar aqui, colocar aqui umas três promises dessa aqui. Vou botar o console log por volta. E vou botar umas 3. Então ele tem que executar a primeira depois de 2 segundos, depois a segunda depois de 4 e assim por diante, né? Então vou executar, ele vai dar OK. Daqui a pouco ele vai ter que dar mais um OK, OK, mais um OK. Ok, então beleza? É isso que a gente consegue trabalhar com async await. Isso com uma sintaxe muito simples. Se a gente fosse utilizar a sintaxe de .den aqui no local desse exemplo, a gente teria que fazer mais ou menos o seguinte. Minha promise.den response, certo? Console.log response. De novo, minha promise.den response, console.log response. E daí mais uma vez, minha promise.den response igual mais um console log que eu só tirei o mais uma vez o console log response. Então veja quanto código a gente está escrevendo e a gente pode converter isso aqui tudo nessas 3 linhas bem menos verbosas. E o que acontece quando a gente cria uma async function, né? A partir do momento que a gente define uma async function, automaticamente essa função ela vira uma promise. Então a gente consegue também esperar pelo resultado dessa executa promise utilizando o .den, tranquilo? Ou também utilizando o await aqui na frente. Porém, uma coisa que vale lembrar é que a gente nunca vai poder utilizar o await na frente de uma promise se a gente não estiver dentro de uma função com async, tranquilo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente não poderia executar, ele daria o erro, porque o await está sendo executado fora de uma função assíncrona. Outra coisa que é bem legal é que a gente consegue utilizar o async await também com arrow functions. Então vamos supor que essa executa promise aqui, vamos transformar ela numa função com arrow function. Const executa promise, né? Mais ou menos teria esse efeito aqui. Deixa eu colocar os console log aqui dentro. E daí, para botar o async, a gente não colocaria o async aqui na frente. A gente colocaria o async logo aqui antes dos parâmetros da função. E se a gente executar agora, a gente vai ter o mesmo resultado que a gente tinha antes. Então, o async await vai nos ajudar muito... Opa, não executei aqui, né? Por isso que ele não vai. O async await vai ajudar a gente muito a controlar essa parte de programação assíncrona dentro do JavaScript. E a gente vai utilizar muitos exemplos de async await daqui para frente, que vai reforçar tudo isso aqui na sua mente e você vai entender isso com mais maestria, beleza?